temas hoje, Setembro Amarelo, suicídio. Eu me chamo Lara Lima Rohrleitner, eu trabalho com coaching e com terapia holística. Pessoal, se vocês ainda não me seguem, no YouTube Lara Lima Rohrleitner, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. No Instagram, Lara Rohrleitner Coach, eu tenho um canal no Telegram, onde eu distribuo todos os meus conteúdos gratuitos, além de outras informações sobre o meu trabalho, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu autoconhecimento, para você crescer como um ser humano. Pessoal, se vocês recebem os meus e-mails, eu peço para você estar salvando o meu contato, para você não deixar de estar recebendo esse e-mail e estar clicando nos links também, que é muito importante, dos vídeos. Pessoal, então vamos ao nosso tema, a questão do Setembro Amarelo. É um tema que eu nunca abordei para vocês, né, pessoalmente em vídeo, não me lembro em textos também, mas eu senti essa vontade de estar conversando sobre isso, porque é muito necessário, pessoal, nós estarmos conversando sobre qualquer assunto que nós precisamos derrubar os tabus, né? E o suicídio é um tema muito delicado, então eu vou trazer para vocês hoje nesse vídeo a questão das possibilidades, né, da pessoa se suicidar. Vou trazer 5 dicas para você observar se você ou uma pessoa próxima de você pode estar nesse processo de tentar se suicidar, né, pessoal? É um assunto muito delicado, então sem julgamentos, eu vou trazer estudos, a gente tem que estar aberto a estudar, compreender, para a gente acolher essas pessoas, para nós podermos ajudarmos ela da melhor forma possível, porque uma pessoa que comete um ato de suicídio, ela está com uma dor imensurável, pessoal. Então ela não aguenta mais sentir essa dor, então a gente tem que ter compaixão, a gente tem que colocar no lugar da pessoa um pouquinho, né? Porque a maioria das pessoas se preocupam em criticar. Vamos ajudar, pessoal, o que nós podemos ajudar de alguma forma, porque todo mundo pode ajudar, nem que seja de uma forma pequena, mas os detalhes fazem a diferença, né? Então, pessoal, a questão para vocês saberem que a cada 45 minutos um brasileiro morre vítima do suicídio. Então nós temos que conversar sobre isso para a gente poder, como eu falei, estar ajudando essas pessoas. As razões podem ser bem diferentes, mas muito mais do que muitas pessoas imaginam, já teve gente que já teve essa intenção, né? Segundo o estudo realizado pela Unicamp, que eu trouxe aqui para vocês, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar o fim na própria vida. E desses 17%, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Então a pessoa chega até a elaborar um plano, ela se organiza para ela poder ter aquela atitude. E na maioria das vezes é possível evitar que esses pensamentos virem realidades, né? Então a primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar o medo de discutir sobre o assunto. Como eu falo, a gente tem que derrubar esse tabu. Como já aconteceu no passado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis, né, câncer, a prevenção ela tornou-se muito bem sucedida quando as pessoas passaram a conhecer melhor essa questão do problema, né? O que a pessoa geralmente sente, quais são as atitudes dessas pessoas, né? Onde, se você for olhar as taxas do suicídio aqui no Brasil, né, que é o país que eu resido, onde hoje 32 pessoas tiram a sua vida por dia. Imagina, pessoal, a quantidade de pessoas. Por isso é essencial a gente deixar esses preconceitos de lado e conferir algumas coisas básicas sobre o assunto do suicídio. Bom, pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Mas como que a gente pode definir essa questão do suicídio, pessoal? O suicídio é um gesto de autodestruição, né? É a realização do desejo de morrer ou dar fim na própria vida. É uma escolha, né, da pessoa, a pessoa escolhe isso.
é uma ação que tem graves implicações sociais. As pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. Então, tipo assim, geralmente não tem aquela idade certa, né? E a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Esse dado é muito pesado, né, pessoal? Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. E de cada suicídio, de 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis a serem reparadas. Pessoal, eu vou levar agora, vou falar para vocês o que leva a pessoa a se matar. São estudos, então eu vou fazer possibilidades para vocês. Eu falo, são hipóteses, não necessariamente serve para todos os casos, por isso que eu estou repetindo isso de novo, para que não haja julgamento. Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente a pessoa tem a necessidade de quê? De aliviar as pressões externas, né? Como cobranças sociais, culpas, remorsos, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, né? Esses são possíveis levantamentos. E o que acontece, pessoal? A gente tem que ter compaixão porque a pessoa está com muita dor. Se a gente for olhar para vários ângulos dessa questão, do que leva a pessoa a cometer esse ato, a primeira coisa que eu sempre falo, nós vamos olhar para quem, pessoal? Dessa vez, nós vamos olhar primeiramente se na família tem casos. Vamos olhar a questão familiar, porque se tiver casos, geralmente pode, se você é até mais ou menos a quarta geração, isso pode ser incluído, né, na sua mente. Vem memórias, vem pensamentos, né? Memórias eu falo, quando eu falo memórias é a mesma coisa que pensamento, pessoal. E tem o caso também que a gente pode olhar em questão de família, se você teve um irmão que nasceu e faleceu, isso não importa se foi muito novinho, né, ou se foi mais tarde, ou foi questão de pai e mãe que você teve uma perda, geralmente perdas mais próximas, né, por isso que eu falo até mais ou menos quarta geração. Principalmente se for irmão ou se for irmão gêmeo que perdeu, então você sente muita culpa por viver. O seu subconsciente que faz isso, pessoal, é uma questão tipo de autossabotagem, entendeu? Então, tem essa questão, né? Se a pessoa desenvolveu uma crise de depressão muito forte, ela não tá aguentando mais aquela dor, a pessoa não se aceita, a pessoa já... E tipo assim, não é porque a pessoa sofreu um bullying ou outra pessoa criticando, né? Lógico que isso acentua a depressão da pessoa, né? A pessoa ficar mal, a pessoa querer mais cometer aquele ato. Mas tudo que a gente puder evitar numa pessoa que já tentou cometer um suicídio, ou que você vê que ela tem traços de comportamento que vão levar a isso, a gente tem que evitar. A gente não pode criticar, porque, como diz, né? Calça os sapatos da pessoa, ela tem toda a história da vida dela e ela tem a história familiar dela para pesar para ela ter aquela atitude, né? Então a gente tem que olhar holisticamente, a gente tem que ver o que passa muito na cabeça da pessoa, se a pessoa tem muito problema com dificuldade para dormir, se a pessoa já tem muitas memórias, se ela fica conversando às vezes sozinha, se a pessoa está muito agressiva, ou se você vê que a pessoa, geralmente a questão da depressão, a pessoa ela não consegue nem olhar para você, né? Ela fica meio curvada. Você vê os olhos da pessoa, não tem brilho, né, pessoal? A pessoa não tem brilho, ela não tem aquela vontade realmente de viver, né? Ela tá muito mal com ela mesma, né? Então a gente tem que acolher essa pessoa e ajudar da maneira que ela pedir ajuda, que ela não pediu, o que você puder fazer por ela, você fazer, né? Como se sente, pessoal, quem quer cometer o suicídio? No momento que a ideia suicida vem, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos ou ideias de conflitos, né? Aquela questão da memória do pensamento na cabeça. É um estado de interior de ambivalência. Ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só, né? Uma solidão. Então aquela pessoa que ela vai cometer o suicídio ou já tentou cometer um suicídio, ela
não consegue ficar bem com ela sozinha, né? Ela sente que aquele isolamento, a solitude para ela é insuportável. Muita gente tem um desejo de revide ou de imposição do mesmo sentimento negativo a outras pessoas, né? Querendo que elas se sintam como ela. Outras pessoas também, elas podem sentir vontade de desaparecer, de fugir, de ir para algum lugar, para ver se consegue encontrar uma situação melhor, né? E quase sempre sente uma necessidade de alcançar a paz, um descanso final imediato dos tormentos que não terminam. E ela não consegue, né, lidar com aqueles pensamentos, com aquele turbilhão que está na cabeça dela. E o sentimento e o impulso suicida são normais, pessoal. Pensar em suicídio é uma coisa, igual eu falei, que faz parte da natureza humana. Ela é estimulada a possibilidade de escolha. Eu acho que qualquer pessoa, às vezes quando era criança ou à medida que ela foi tendo mais consciência de determinadas coisas, aquele pensamento poderia sumir da cabeça dela, né? Aquela imagem, né? Às vezes a pessoa pode chegar a ver algumas coisas dela cometendo isso ou de outras pessoas. Ele é uma coisa que é, né, que eu falei, que ele é um impulso, querendo ou não é um impulso, é uma reação, né? Natural, porém é comum nas pessoas que estão exaustas por dentro emocionalmente, pessoal. Então a questão do suicídio é uma coisa emocional, a questão do pensamento, daquelas memórias, daquela crítica interior na cabeça da pessoa. Elas estão muito fragilizadas, né, pessoal, diante das situações para ela cometer esse ato, né? Então, igual eu falo, compaixão, compaixão, compaixão. Quem se mata mais, pessoal, meninos ou meninas? Os meninos normalmente, pelos dados estatísticos, embora as meninas tentem mais vezes do que os meninos. Essa tendência também acompanha os adultos, por causas culturais relacionadas à questão de costumes, né, e preconceitos sociais. Mas geralmente quem tenta o suicídio e não chegou a finalizar, ele de certa forma ele está pedindo ajuda, né? Então a gente tem que observar as questões que estão acontecendo, né, pessoal? O suicídio está vinculado a alguma doença mental? O suicídio, ele pode resultar de uma crise de duração maior ou menor, isso oscila, não tem coisa exata, entendeu? Ela vai variar de pessoa para pessoa. Ela não está necessariamente ligada a uma doença mental, mas sim um momento crítico, que sempre pode ser superado, pessoal, sempre pode ser superado. As pessoas correm menos risco de se matar quando elas aceitam ajuda, porque muitas vezes a pessoa está tão mal que ela não quer ajuda, ela não vê mais possibilidade na vida. Por isso que muitas vezes a pessoa não quer ajuda, entendeu? As pessoas que se ameaçam a se matar, elas podem desistir da ideia? Sim, elas podem desistir da ideia. Ao receber ajuda preventiva ou uma oferta de socorro diante de uma crise, elas podem reverter a situação ao colocar para fora seus sentimentos, suas ideias, seus valores, né? Se a pessoa ela vai estar precisando de um psiquiatra, vai estar precisando de uma terapia, de um psicólogo, alterando assim o seu estado interior. Porque como eu falei, a questão do suicídio, a pessoa não está aguentando a cabeça dela, os pensamentos, as memórias, tá lá como que fosse o desenho, não tem um anjinho, o diabinho na cabeça dela, tá esses dois lados oscilando, a pessoa começa a ficar literalmente sem saber o que fazer, né? Então essa ajuda pode vir de várias pessoas, como eu falei, se a pessoa estiver aberta, a família levar no psiquiatra, porque muitas vezes a pessoa precisa tomar um remédio, levar no psicólogo, levar no terapeuta, no que ela tiver afinidade. E tem muitas organizações, né? O CVV mesmo, ele tá disposto a te escutar, a pessoa que tá tentando suicídio, ou que quer tentar um suicídio, 24 horas por dia. Então, se a gente tem apoio gratuito, a pessoa que tem condição, ela tenha um apoio, né, de quem ela tiver afinidade de ir num psicólogo, num terapeuta. Então a gente tem que buscar ajuda, pessoal. A gente não pode deixar isso te levar a cometer esse ato, né? Você tirar a sua vida. O apoio pode vir também de profissionais, né? Igual eu falei, que muitas vezes é indispensável, pessoal. A pessoa que quer cometer um suicídio,
ela precisa de uma ajuda do psiquiatra, de um psicólogo terapeuta. Não tem como ela sair disso sozinha, entendeu? Porque senão ela realmente vai cometer esse ato, infelizmente, né? Essas possibilidades de ajuda são conhecidas no mundo inteiro, né? Igual eu falei, pois eles apresentam bons resultados, né? De acordo com os estudos. As pessoas, igual eu falei, as pessoas que tentam suicídio, elas pedem socorro de certa forma. Elas frequentemente, elas pedem ajuda nos momentos críticos, né? A vontade de viver, ela aparece oscilando. Então, resistindo ao desejo de autodestruir, igual eu te falei, tem um anjinho e tem o diabinho falando na cabeça, né? Então, a pessoa fica muito confusa. De forma inesperada, as pessoas se veem diante de sentimentos opostos, o que faz com que se considerem na possibilidade de lutar para continuar vivendo. Ela só precisa de uma esperança. A pessoa que comete um suicídio, ela perdeu todas as esperanças, pessoal. Então, a gente tem que dar esperança para essas pessoas que estão nessa tentativa e que estão com uma depressão profunda, né? Encontrar alguém que tenha disponibilidade para ouvir, para compreender, para acolher os sentimentos, né, da pessoa, né, e fortalecer as intenções de viver, como eu disse. Quem está perto pode ajudar a pessoa, como eu falei, é preciso perder o medo de se aproximar dessas pessoas, né, com crise suicida, que querem ficar sozinhas, isoladas. Se um amigo se aproximar e perguntar, tem algo que eu possa te fazer para te ajudar? A pessoa pode, por ser próxima, sentir aquele acolhimento e desabafar, porque se você vem com acolhimento, a pessoa, de certa forma, ela vai desabafar, nem que seja chorar, pessoal, ou te dar um abraço. Nessa hora, ter alguém para escutar pode fazer toda a diferença, pessoal. Então, em qualquer pode ter esse ombro amigo da pessoa que você tem consciência, né, que ela está disposta a fazer isso, ela já teve essas tentativas. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir. A gente tem que saber, né, pessoal, dar os nossos ouvidos e ter aquele momento de qualidade realmente e escutar a pessoa. Você está 100% presente com a pessoa? O suicídio para a sociedade ele ainda é considerado tabu, como eu falei, né? Então, entre a maioria das pessoas é um assunto proibido e que agride várias crenças religiosas. O tabu também sustenta porque muitos veem o suicida como um fracassado. E por outro lado, os homens, por natureza, não se sentem confortáveis por falar de morte, porque isso impõe os seus limites, as suas fraquezas, né? A insegurança. Muitas vezes aqueles que seguem religiões, eles condenam também o suicídio por não respeitar as crenças, né? Por ter dado fim à própria vida, né, pessoal? Então a gente tem que tá acolhendo, compaixão, 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 compaixão. É o que vem na minha cabeça para falar para vocês. As estatísticas mostram que o suicídio cresce não somente por questões demográficas e populacionais, mas também por problemas sociais que prejudicam o bem-estar, né, de cada um e que estimulam a autodestruição. A nossa sociedade, ela vive com diversas situações de agressão, competição, de insensibilidade, é um campo fértil para transtornos emocionais, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né, em 2021, né, pessoal? Hoje, nós estamos em setembro de 2021. O antídoto para combater essa situação, ela vai se limitar no momento do sentimento humanitário que algumas pessoas têm. Vamos ser seres humanos que têm compaixão, que têm acolhimento para ajudar o outro da forma que você pode ajudar. Você fala, mas eu tenho tão pouco, a questão não é ter, é questão de atitude, é de ação, é de acolhimento, é de compaixão, é de escutar e falar o que eu posso fazer por você. A média brasileira, ela está entre 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes. É bem abaixo, assim, da média mundial, pelo que eu pesquisei, né? Que está entre 13 e 14 mortes a cada 100 mil pessoas, mas o que preocupa, no entanto, é a média mundial permanecer estável, né? A gente vê como o nosso mundo está, as pessoas estão para baixo, elas não conseguem se autocontrolar, né, os sentimentos, os pensamentos, as emoções.
Porque a qualidade da nossa vida, como eu falo, é a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Como você se sente? Tudo que você vai fazer, eu sempre falo, se pergunte como você está se sentindo em relação àquilo. Mas o que preocupa, né? Que igual eu falei, é que a média mundial permanece estável e esse número tem crescido aqui, infelizmente, no Brasil. E a maior porcentagem de suicídios no Brasil é registrada de jovens. O suicídio pode ser prevenido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Por isso que eu falo dessa questão da compaixão, da gente perguntar o que eu posso fazer por você. Você quer me ajuda? Eu vou te ajudar. Você tem o meu apoio, você tem o meu acolhimento, você tem o meu ouvido para te escutar. Você tem o meu ombro, amigo. Faz muita diferença. Né? Igual eu falei que no Brasil tem o CVV, que é uma rede voluntária de prevenção que atua nesse sentido há mais de 50 anos, pessoal. Recentemente foi iniciado um movimento no CVV de políticas públicas para traçar planos integrados para essa prevenção. Quem oferece ajudas para as pessoas com intenção de se matar? Tem essa questão também. Às vezes a pessoa que está oferecendo ajuda, ela já teve essa tentativa, né, de suicídio. As pessoas que precisam de ajuda, elas podem recorrer ao CVV. É um grupo de voluntários que oferece um apoio emocional gratuito, como eu falei. Existem programas de saúde pública que oferecem esse serviço em algumas regiões do país. É, portanto, uma ampla, pessoal, rede de apoio voluntário por meio de telefonia, por meio da internet, atendimento presencial. O CVV atende por telefone, por chat, por Skype, por e-mail, pessoalmente. Então não deixa, é gratuito, pessoal. Não deixe de pedir ajuda, peça ajuda, peça ajuda. O CVV é um grupo de mais de 2.200 voluntários treinados para ouvir e compreender as pessoas que estão abaladas emocionalmente, pessoal, que correm sério risco de vida. Não se esqueça, 90% dos suicídios eles podem ser prevenidos. E eu falo pra gente estar acolhendo isso, pessoal, pra gente não julgar, não julgar, não julgar. Porque como eu falo, tudo que você julga, Lara, você tá jogando praga? Não, não tô jogando praga. Tudo que você julga, uma hora ou outra, vai te auto-sabotar. Não que você vai cometer isso, né? Mas por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como eu estou me sentindo, o que é que eu posso fazer para eu estar melhorando nesse mesmo segundo, eu posso transformar esse pensamento quando você está no início, porque à medida que a gente vai demorando para fazer um tratamento terapêutico com um psicólogo, com um psiquiatra, mais difícil vai ficando a situação. Eu não falo impossível, mas é uma coisa, um processo mais demorado, né, pessoal? E eu trouxe um outro dado aqui da USP também, segundo o Dr. Eduardo Perim, que é um psiquiatra especialista da terapia cognitiva comportamental, pelo Laboratório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que é a USP. Ele falou que muitos transtornos psiquiátricos podem levar ao suicídio, mas também pode ocorrer de uma forma impulsiva, como eu tinha dito anteriormente, né? No que diz respeito a fatores de risco, o médico aponta adolescentes, idosos, minorias e pessoas com históricos de acontecimentos tipo na família que são mais propensos, como eu também tinha citado no início do vídeo. O Dr. Luiz Soca, psiquiatra do Hospital das Clínicas e membro da Associação Americana de Psiquiatria, ele relembra que Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M, de 17 anos, cometeu suicídio. Em 1994, Mike era conhecido por seu carro amarelo e levava uma vida feliz aparentemente. Seus pais e amigos eles não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte, infelizmente. E no dia do velório foi feita uma cesta com muitos cartões decorados e fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: se você precisar, peça ajuda. É o que eu falo, eu fico muito emocionada com essa questão. É um tema muito delicado, acho que por isso que eu evitava falar um pouco. Eu vou falar, pessoal, 5 dicas para vocês sobre como interpretar e prevenir o suicídio agora nessa parte do vídeo. Fique atento, pessoal, aos sinais. Estar atento a determinadas características é de extrema importância, pessoal.
O Dr. Soka da USP, ele fala que a pessoa que pensa suicídio, ela pode ter problemas para dormir, como eu também tinha citado. Começa a ter falta de esperança, uma grande tristeza, grandes variações de humor. Olha as variações de humor. É preciso reconhecer os sinais da depressão. Eu fui uma pessoa que já passou por depressão, mas eu não cheguei a ter essa questão de pensamentos suicidas. Uma vez que as doenças mentais são as causas do suicídio, na maioria das vezes, né? Por isso que a gente fala da questão da depressão, que para quem já passou por isso, conseguiu se superar, sabe que é uma situação muito delicada, a pessoa não tem esperança, ela não tem vontade de acordar, literalmente. Não menospreze a situação, pessoal. É a segunda parte. O Dr. Perin, ele alerta que não deve tratar uma pessoa, não se deve tratar uma pessoa que está pensando em cometer suicídio como dramática. As pessoas julgam, né? Por isso que eu falo compaixão. Ou tratar como se estivesse fazendo aquilo para receber atenção. Se a pessoa está dizendo que está se pensando em se matar, pessoal, esse é um fator de risco importantíssimo. As pessoas pensam que quem se mata não fala sobre isso. E ao contrário, se a pessoa disse isso para você, ela tem um risco aumentado. Escutar de forma empática, pessoal, sem falar que isso é bobagem. Não julgue, não critique. Por favor, compaixão, compaixão, compaixão. Perceba se a pessoa já tomou a decisão. Esse é o terceiro passo. No entanto, é preciso estar atento, principalmente se a pessoa teve todos os sintomas. E se tem uma calma repentina, isso pode significar que a pessoa já tomou a decisão final. Então passa por um período de calmaria, como eu falei, é alerta dos profissionais geralmente. Segundo psiquiatria, a pessoa que já decidiu cometer um suicídio, ela passa a fazer algumas preparações, como visitar parentes e amigos, ou seja, ela está se despedindo, doar próprios pertences e também começam a escrever. Quarto, pessoal, quarta dica, lembre-se que a depressão temporária é tratável. Quando a pessoa está em depressão, pessoal, segundo os psiquiatras, a sensação é de que a doença é definitiva e de que não vai passar. No entanto, a depressão é tratável. Valorize o tratamento, mostrando que aquilo é uma coisa normal. Mais importante do que tentar dissuadir a pessoa que suicídio é deixar que ela fale a respeito da depressão e do que ela está sentindo. Se a pessoa quiser falar o que ela está sentindo, pessoal, dê o seu ouvido, escute com atenção, esteja presente, olhando nos olhos, se possível, da pessoa. São coisas como essa que permitem ajudar a pessoa que sente o risco de suicídio. A pessoa que cometeu um suicídio é a vítima, ela não é a causadora. Compreendem isso, tenha compaixão em relação a isso. Porque quando se a pessoa quer que você escute, se você dá o seu ouvido, você dá o seu ombro, se você realmente a escuta, olhando nos olhos, com presença, com amor, a pessoa vai se sentir acolhida, a pessoa vai sentir amor e ela vai sentir esperança no caso dela. Por isso que é tão importante, pessoal. A quinta dica é para você não entrar na negação. Dizer frases como isso é bobagem, como eu falei, você já tem tudo, mas aquela pessoa tem tudo, aquela pessoa tem dinheiro, porque a maioria das pessoas acha que dinheiro é tudo, né? Dinheiro traz conforto, ela te traz liberdade de fazer o que você quer no momento que você quer, mas dinheiro não é tudo, dinheiro não evita suicídio. Você tem uma família que te ama, maravilhosa, isso não é motivo para você dizer para a pessoa, tenha compaixão, com o propósito de negar o sentimento que a pessoa está sentindo, as emoções. Extremamente perigoso, pessoal, porque a pessoa não consegue se ver assim. A pessoa está muito mal, não a critique, por favor. Você precisa dar ouvidos, ouvir até o final o que ela tem para dizer. Conversar do que se trata de um sintoma, de uma doença grave, que você está totalmente disposto a acompanhá-la, ajudá-la da forma que for necessário, da forma que for preciso, que você vai levar a pessoa para um profissional de saúde, que a pessoa também tem afinidade, para ela se abrir mais ao tratamento, porque muitas vezes a pessoa não tem afinidade com um médico, ou com um psicólogo, com um terapeuta, então troca e vê o que a pessoa se sente bem, para a pessoa poder conseguir se expressar e conseguir ser escutada com amor, com compaixão. É isso que vai fazer ela se sentir protegida, como se ela estivesse no útero da mãe. E não levá-la à força. Então, pessoal, esse é o material, essas são as informações, uma forma de ajuda que eu me abri para estar passando para vocês.
para pessoas que já tentaram suicídio ou que querem fazer isso. Por favor, peça ajuda. Peça ajuda, porque você vai conseguir. Você pode. Se você está vivo, há uma esperança ainda. Gratidão, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam estar escutando essas informações, para que a gente possa fazer esse Setembro Amarelo crescer, para que nós possamos curar as pessoas, para que nós possamos fazer esse mundo mais feliz, mais alegre, trazer paz para as pessoas, para que elas sentem esse acolhimento de coração, de verdade, de alma. As pessoas estão precisando da verdade para se sentir seguras, para que elas sintam o amor verdadeiro e a compaixão. Gratidão, pessoal.